Nem todos os hospitais do mundo são iguais. Existem centros médicos que parecem vindos do futuro, usando IA para ajudar no diagnóstico, cirurgia robótica para operações mais precisas e laboratórios avançados, capazes de analisar os próprios genes das pessoas. Neste vídeo, vamos conhecer alguns dos hospitais mais avançados e sofisticados do mundo e entender por que é nesses lugares que são levados alguns dos casos médicos mais difíceis e complexos do planeta. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Cleveland Clinic. Ela começou no início dos anos 1920 como uma pequena clínica médica. Mas com o passar das décadas, ela se tornou um dos sistemas hospitalares mais avançados do mundo, especialmente em cuidados cardíacos, cirurgias complexas e pesquisa médica, de acordo com os rankings da US News e World News. A Cleveland Clinic é referência em cardiologia e cirurgia cardíaca há muito tempo. Mas o motivo pelo qual ela é frequentemente mencionada em discussões médicas globais não é apenas por causa da reputação. Por exemplo, os sistemas de prontuário eletrônico deles são interconectados. Isso significa que, quando um paciente está sendo tratado por diferentes especialistas, os médicos conseguem ver rapidamente os exames de imagem, resultados de laboratório, histórico de tratamento e prescrições em um único sistema integrado. Isso é muito importante, especialmente em doenças complexas onde vários departamentos precisam trabalhar juntos. Na medicina cardiovascular, o hospital é conhecido pelo uso de tecnologias avançadas de imagem cardíaca. Eles utilizam tomografias computadorizadas de alta resolução, sistemas de ressonância magnética e salas cirúrgicas híbridas que combinam cirurgia e imagens ao vivo em um só lugar. Eles têm programas abrangentes em genômica, medicina regenerativa, imunoterapia e engenharia biomédica. Segundo os programas oficiais de pesquisa do hospital, o objetivo é transformar mais rápido as descobertas de laboratório em tratamentos para pacientes, quando houver evidências científicas suficientes. A inteligência artificial é usada para ajudar a analisar exames de imagem, detectar padrões em radiologia e avaliar o risco dos pacientes. Mas, de acordo com as próprias diretrizes médicas e especialistas, esses sistemas são usados apenas como ferramentas de apoio, não como substitutos dos médicos. Na assistência médica moderna não basta ter apenas bons equipamentos. O verdadeiro desafio é como combinar tecnologia, especialistas, pesquisa e tomada de decisão rápida em um único sistema. A Mayo Clinic, há mais de um século, é conhecida por medicina avançada, pesquisa e cuidado colaborativo ao paciente. E a partir de seu campus principal em Rochester, Minnesota, expandiu-se para várias partes dos Estados Unidos, incluindo Arizona e Flórida. Em muitos hospitais, as informações dos pacientes ficam separadas, dependendo do departamento. Mas na Mayo Clinic, os sistemas digitais deles são altamente integrados para que os médicos possam acessar rapidamente os prontuários, exames, resultados de testes e planos de tratamento. De acordo com dados oficiais da Mayo Clinic Laboratories, eles processam milhões de testes laboratoriais todos os anos. Isso inclui patologia molecular, genômica e testes de medicina personalizada. Em outras palavras, eles não olham apenas para qual doença o paciente tem. Eles também tentam entender como a genética e os fatores biológicos afetam a própria resposta do indivíduo ao tratamento. Eles também fazem amplo uso de cirurgias assistidas por robôs em ortopedia, oncologia e urologia. Mas como outras instituições avançadas, não é só o equipamento que faz com que eles estejam na liderança. Uma grande parte disso é o ecossistema de pesquisa. Milhares de ensaios clínicos ativos estão sendo realizados atualmente na Mayo Clinic, incluindo estudos sobre tratamento do câncer, neurociência, medicina regenerativa e imunologia. Eles também têm um Center for Individualized Medicine, que foca no uso de dados genéticos para ajudar a criar planos de tratamento mais personalizados. Talvez por isso, a Clínica Mayo siga como uma das instituições médicas mais respeitadas do mundo. Charité é um dos hospitais universitários mais antigos e renomados da Europa. Siakiti é um dos hospitais universitários mais antigos e respeitados da Europa. Por muitas décadas tem sido um centro de pesquisa médica, estudos de doenças infecciosas, neurociência e medicina molecular. Diversos vencedores do Nobel de Medicina
já estiveram ligados a este hospital ao longo de sua história. O hospital possui centenas de clínicas especializadas e institutos de pesquisa focados em áreas complexas como oncologia, neurociência, imunologia e doenças infecciosas. Eles também se destacam entre os hospitais europeus. São centros onde o uso de sequenciamento genômico e diagnósticos moleculares é amplo. Em outras palavras, eles não analisam apenas os sintomas da doença. Eles também analisam o próprio comportamento biológico e genético da doença para ajudar a tomar decisões de tratamento mais precisas. Isso é ainda mais importante na medicina do câncer e em doenças raras, onde cada paciente responde de maneira diferente ao medicamento. Eles utilizam sistemas avançados de ressonância magnética, plataformas PET-CT e exames de alta resolução, e instalações especializadas de neuroimagem para o cérebro, doenças cardiovasculares e distúrbios neurológicos complexos. E como os sistemas digitais deles são interconectados, os dados de imagem são rapidamente compartilhados entre diferentes departamentos. Isso é especialmente importante no cuidado com AVC, resposta a traumas e cirurgias de emergência, onde cada minuto é crucial. Em alguns procedimentos, eles usam salas de cirurgia híbridas que combinam imagem, sistemas de navegação e cirurgia em um único ambiente. De acordo com relatórios médicos europeus e programas de pesquisa institucionais, algumas dessas instalações também são usadas para procedimentos experimentais altamente controlados e aplicações clínicas em humanos pela primeira vez, sob rigorosa supervisão ética. Outra área em que a Charité é conhecida é na pesquisa de doenças infecciosas. Na Europa, a instituição tornou-se uma parte importante no estudo de doenças infecciosas emergentes, epidemiologia e preparação para a saúde pública. Eles possuem unidades de isolamento especializadas e laboratórios avançados de biossegurança para patógenos de alto risco e pesquisas de resposta a surtos. Eles conectam os prontuários eletrônicos de saúde, sistemas de imagem e bancos de dados de pesquisa para acelerar a coordenação clínica e a análise científica. Em outras palavras, a força da Charité não está em uma única máquina ou em uma única tecnologia inovadora. Está na capacidade dela de sincronizar pesquisa, diagnóstico, atendimento hospitalar e colaboração científica em uma escala enorme. Johns Hopkins Hospital. Desde o final dos anos 1800, ela se tornou uma das instituições médicas mais influentes dos Estados Unidos, especialmente em cuidados de saúde baseados em pesquisa e medicina baseada em evidências. E até hoje, continua sendo um dos hospitais mais procurados para os casos médicos mais complexos. O Johns Hopkins Hospital tem uma conexão muito forte. Com a Johns Hopkins University School of Medicine, a pesquisa científica é fundamental nas operações clínicas diárias. Pesquisa de laboratório e cuidado com o paciente não são separados. Eles utilizam scanners de ressonância magnética, tomografia computadorizada de alta resolução, suítes avançadas de radiologia intervencionista e neuroimagem funcional para o cérebro e sistema nervoso. E como os sistemas de imagem deles são integrados aos fluxos de trabalho clínicos, cirurgiões, radiologistas, neurologistas e especialistas em trauma conseguem consultar rapidamente em tempo real. Isso é extremamente importante na resposta ao AVC, neurocirurgia e atendimento de trauma de emergência, onde cada segundo tem impacto na sobrevivência e recuperação do paciente. Na cirurgia, eles também fazem amplo uso de procedimentos minimamente invasivos e assistidos por robôs. Os sistemas robóticos são usados em urologia, cirurgia torácica, ginecologia e cirurgia geral para tornar as operações mais precisas e reduzir o tempo de recuperação. Mas um dos focos mais importantes do Johns Hopkins atualmente é a medicina orientada por dados. Eles investem muito em prontuários eletrônicos, análise de dados médicos e informática clínica para melhorar os resultados dos pacientes. Eles contam com unidades especializadas para tratamento de câncer, cuidados intensivos neurológicos, transplantes e programas pediátricos. Por causa disso, muitos pacientes de várias partes da América e até mesmo pacientes encaminhados do exterior vêm para cá para tratar condições difíceis de serem tratadas em hospitais comuns. No final das contas, o status avançado de Johns Hopkins não se resume apenas à quantidade de tecnologia, mas à sua longa tradição de rigor científico, integração da pesquisa e padrões rigorosos baseados em evidências que se tornaram modelo para muitas instituições médicas modernas em todo o mundo. Hospital Universitário Karolinska.
ele tem uma forte conexão com o Instituto Karolinska, uma das universidades de medicina mais respeitadas do mundo e a instituição responsável pela escolha do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Mas apesar de sua reputação prestigiosa, a verdadeira força do Karolinska está na forma como ele integra a pesquisa biomédica ao atendimento direto aos pacientes. Um dos maiores focos deles atualmente é a medicina de precisão. Nos sistemas tradicionais de saúde, muitas vezes a abordagem de tratamento é a mesma para muitos pacientes, mas na medicina de precisão, tenta-se ajustar o tratamento com base no perfil genético, biomarcadores e características biológicas da própria pessoa. Foi por isso que o Karolinska se tornou conhecido. Eles investiram muito em diagnósticos genômicos, patologia molecular e testes avançados de biomarcadores para doenças raras, distúrbios inflamatórios, condições neurológicas e casos complexos de câncer. Em outras palavras, eles estão tentando entender como a doença funciona no nível dos genes e células, não apenas pelos sintomas. Quando há evidências científicas suficientes, o sequenciamento genético e o perfil molecular são usados como parte do fluxo clínico para ajudar em um diagnóstico mais preciso e no planejamento do tratamento. Na cirurgia, o Karolinska também está entre os hospitais europeus que fazem amplo uso de sistemas assistidos por robôs. Por causa desse tipo de configuração, existem operações que antes exigiam cirurgia aberta e que agora podem ser feitas com incisões menores e um tempo de recuperação mais rápido. A infraestrutura de saúde deles é digitalmente integrada. Prontuários eletrônicos, sistemas de imagem, bancos de dados de laboratório e plataformas de monitoramento de pacientes estão integrados entre os campi do hospital. Assim, especialistas e pesquisadores coordenam-se mais rápido no gerenciamento de complicações complexas. Muitos pacientes de outras partes da Suécia e de países vizinhos são transferidos para cá quando precisam de uma expertise altamente especializada que não está disponível no hospital local. No final das contas, não é apenas o tamanho da instalação que faz o Karolinska ser avançado, mas sim a sua capacidade de transformar a inovação científica em parte do tratamento na prática clínica do dia a dia. O Samsung Medical Center foi inaugurado em 1994 e está conectado à Faculdade de Medicina da Universidade Sungkyunkwan. Desde então, a direção do hospital ficou clara: unir cuidados médicos avançados e sistemas digitais de alto nível em um único ambiente integrado. Uma das maiores forças do Samsung Medical Center é a sua infraestrutura digital. Os prontuários eletrônicos, sistemas de imagem, dados laboratoriais e plataformas de monitoramento de pacientes estão todos interconectados em todo o hospital. Em outras palavras, os clínicos podem ver rapidamente a condição do paciente, em tempo real, incluindo exames, medicamentos, resultados laboratoriais e atualizações de tratamento. Eles contam com sistemas automatizados de dispensação de medicamentos e centros de monitoramento centralizados, aumentando a segurança do paciente e a eficiência operacional. O Samsung Medical Center também é ativo em ensaios clínicos e colaborações de pesquisa médica com universidades e parceiros da indústria. Principais áreas de pesquisa incluem terapia do câncer, neurociência, doenças cardiovasculares e cardiologia de transplantes. Vascular disease at transplant med. Após os grandes surtos de doenças infecciosas na Coreia do Sul nos últimos anos, incluindo o surto de MERS, o Samsung Medical Center foi um dos hospitais que atualizaram suas instalações para uma preparação mais rigorosa contra surtos. Isso inclui salas de isolamento com pressão negativa, sistemas avançados de ventilação e monitoramento centralizado de infecções. Isso mostrou como os hospitais modernos estão mudando, não apenas para tratar doenças, mas também para lidar com grandes ameaças à saúde pública. Singapore General Hospital, este é o hospital mais antigo de Singapura. Começou ainda no início dos anos 1800, mas apesar da sua idade, hoje é um dos hospitais de referência terciária mais modernos da Ásia. Ele mantém forte ligação com a Escola de Medicina Duke Nus e a Infraestrutura Nacional de Pesquisa de Singapura, tornando a pesquisa e inovação médica essenciais em suas operações. O SGH se destaca no tratamento de casos complexos, como câncer avançado, cardiologia, neurologia, trauma, transplantes e doenças infecciosas. Muitos dos pacientes aqui vêm de outros hospitais em Singapura ou de países vizinhos que precisam de um tratamento mais especializado.
No diagnóstico e imagem, usam ressonância magnética de alto campo, tomógrafos avançados, imagem PET-CT e instalações especializadas de neuroimagem e cardiovascular. No SGH, os resultados de imagem, achados laboratoriais e registros dos pacientes são integrados aos sistemas eletrônicos médicos deles. Por causa disso, diferentes especialistas conseguem coordenar rapidamente em emergências críticas, como AVC, trauma grave ou eventos cardíacos agudos. Na cirurgia, eles fazem amplo uso de procedimentos minimamente invasivos e assistidos por robôs. Eles também têm salas de cirurgia híbridas que combinam imagens ao vivo e cirurgia para intervenções vasculares, cardíacas e oncológicas mais complexas. O SGH também é ativo em pesquisa clínica. Ele participa de muitos estudos e colaborações sobre câncer, doenças infecciosas e medicina translacional. É um campo focado em levar descobertas laboratoriais validadas para a aplicação real no cuidado dos pacientes. No manejo de doenças infecciosas, o hospital teve papel importante na resposta a surtos e em sistemas de isolamento monitorados. Isso se tornou ainda mais importante após vários surtos regionais na Ásia nas últimas décadas. Sheba Medical Center. Ele está localizado perto de Tel Aviv e é considerado o maior hospital de Israel. Também é um dos principais centros nacionais de referência do país, para cuidados médicos altamente especializados. Um dos motivos pelos quais o Sheba é conhecido é o seu amplo uso de sistemas digitais interconectados. E como o setor de tecnologia de Israel é forte, muitos projetos do Sheba também estão ligados ao desenvolvimento e aos testes clínicos de novos dispositivos médicos e sistemas de saúde. Mas um dos aspectos mais importantes do Sheba Medical Center é a sua infraestrutura de preparação para emergências. Devido aos riscos de segurança regionais no Oriente Médio, o hospital foca bastante na capacidade de continuar operando, mesmo durante eventos com múltiplas vítimas ou grandes emergências. Eles possuem sistemas de energia de backup, instalações reforçadas, infraestrutura avançada de ventilação e tecnologias de triagem rápida para manter os sistemas hospitalares operacionais durante uma crise. Isso mostra como os hospitais modernos estão mudando, não apenas como centros de tratamento, mas também como infraestrutura nacional crítica. E no caso do Sheba, fica claro que sua reputação não se deve apenas ao marketing ou à publicidade. Isso vem de um investimento de longa data em tecnologia, pesquisa, sistemas de emergência e cuidados altamente especializados. Hospital da Universidade de Tóquio. Como principal hospital universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio, ele desempenha um grande papel na formação do ensino médico, pesquisa e padrões clínicos em todo o país. Também muitos dos casos mais complexos. Estes são aqueles que são aqueles que são aqueles que são aqueles que são aqueles. Uma das maiores forças do hospital é sua conexão com a pesquisa científica. Quando há novas descobertas validadas do setor de pesquisa médica do Japão, elas são testadas mais rapidamente em ensaios clínicos e no desenvolvimento de tratamentos dentro do sistema hospitalar. E o Hospital da Universidade de Tóquio também é um dos líderes em medicina de precisão no Japão. Quando apoiados por pesquisas científicas, testes genômicos, diagnósticos moleculares e análise de biomarcadores, são usados como parte do planejamento do tratamento para câncer, distúrbios hereditários e doenças raras. Também é um importante centro de referência para a medicina de transplante, oncologia avançada e cuidados cardiovasculares. Muitos procedimentos realizados aqui não podem ser feitos em hospitais regionais menores devido ao alto nível de especialização e aos requisitos técnicos. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o Hospital da Universidade de Tóquio está entre as instituições médicas mais avançadas do mundo, não apenas por uma inovação famosa, mas pelo modo sistemático como eles desenvolvem, testam e utilizam a medicina avançada em uma escala enorme. Gale,